depois de 6 anos de governação, o Partido Socialista continua muito perto da liderança, ou mesmo na liderança das sondagens. Eu julgo que o mais importante quando fazemos a avaliação das sondagens é termos um termo de comparação com a realidade. Nós caminhamos pela rua, atualmente estamos em campanha, os grupos, os seus atuais candidatos, e nós contactamos com milhares e milhares de pessoas. E a nota tónica é de um profundo desencanto, de uma profunda desesperança, desalento, desconfiança nos partidos e de um afastamento geral daquele eixo central PS e PSD. Que não se nota nesta sondagem. Mas repare, tem mais de 20% das pessoas que não respondem, 17% de pessoas que declaram não ter intenções de ir votar, e há claramente uma menor bipolarização do que o habitual. Portanto, eu julgo que essa nota, tendo em conta a dimensão da bipolarização nos últimos atos eleitorais e o facto dela se desfazer um pouco nestas sondagens, também demonstra um desencanto, principalmente com os partidos que são os responsáveis pela política que tem vindo a ser prosseguida. E as pessoas entendem isso, muito embora muitas vezes não consigam, porque também não detêm os instrumentos todos e o conhecimento todo, partir para uma avaliação das restantes propostas. Também porque há uma chantagem brutal, e estas sondagens contribuem para essa chantagem, de que só existe isto. Há uma ameaça que José Sócrates agora durante o debate bem deixou clara, que é só o PS e o PSD. E isso também desencanta as pessoas. E essa ameaça é até imoral do ponto de vista da democracia, porque o partido arroga-se como o único partido, o PS ou o PSD, como os únicos partidos que evitam a desgraça. Mas, curiosamente, são aqueles que nos trouxeram até à desgraça em que estamos. São a do Miguel Tiago. Algo que foi falado neste debate pelo Primeiro-Ministro demissionário é que o programa do PCP de 2011 remete para o de 2009. Em 2 anos não se passou nada que merecesse uma alteração no programa. Repare, eu julgo que Sócrates evidencia uma característica que valoriza a análise que os comunistas fazem, não é só de 2009, é na construção para o programa de 2009, em que identifica os principais problemas do país. E se nós fizermos uma avaliação agora livre de constrangimentos, verificaremos que os problemas com que hoje estamos confrontados são, de facto, os problemas que resultam das condicionantes estruturais e dos problemas estruturais com que a nossa economia já se defrontava. Quando o PS dogmatizava e cristalizava em torno do déficit orçamental, o PCP chamava a atenção precisamente para a dívida externa e para o déficit da nossa balança comercial por ausência de produção. Mas houve toda uma revolução na nossa economia nos últimos tempos. Não, repare, o que há é um agravamento de condições que foram identificadas. E a solução para resolver esses problemas continua a ser a mesma. Apostar na produção nacional, garantir a valorização do trabalho e o baixar dos custos, dos outros custos de produção que não o trabalho. Mas deixe-me dizer uma coisa, o que não é normal é que um governo como o de José Sócrates, em 2009, apresente um programa para uma legislatura e agora declare que tem que reformular todo o seu programa para a continuidade dessa mesma legislatura, ou seja, do mesmo prazo para o qual estava previsto governar. Ou seja, aqueles que mantiveram a sua análise, que são coerentes nas propostas que mantêm, estão errados, e aqueles que fizeram uma avaliação errada em 2009, que nos trouxe a este descalabro, é que estão certos. É uma acrobacia curiosa, não é? Do que dizer que é responsável fazer uma negociação em torno deste acordo, quando se negocia com os direitos dos outros e com os salários dos outros, é muito fácil. Portanto, falar de coragem num contexto em que os privilégios daqueles que trouxeram o país até este ponto se mantêm intocados e os sacrifícios daqueles que vêm fazendo sacrifícios de há 30 anos a esta parte se agravam, é muito fácil dizer que isso é coragem, não é? Coragem, no nosso entendimento, seria precisamente o oposto. É a altura de cobrar àqueles que são os responsáveis pela verdadeira situação, que cometeram desbaratados crimes na gestão da banca e para as quais o PS, curiosamente, sempre amparou e sustentou ao longo deste último governo, como também foi, aliás, tema no debate. Mas eu julgo que é curioso também destacar aqui uma coisa. É interessante para nós refletirmos todas as pessoas que nos veem, nós aqui, em torno desta mesa, é que o PS faz o seu alibi de esquerda, é um PSD ultraneoliberal. É o alibi de esquerda do PS, porque não pode ter outro. Porque não tem políticas de esquerda, porque não tem uma concepção de esquerda, porque não tem uma concepção socialista, obviamente, e o seu alibi é um PSD que surge dizendo que quer destruir o Estado por completo, e o PS diz, não, vamos manter aqui qualquer coisinha, que curiosamente depois também raramente cumpre. Porque mesmo nestas declarações de intenções, o que nós vemos é que na prática, e basta-nos olhar, eu julgo que o melhor era olhar para os últimos 35 anos, mas podemos cingir-nos aos últimos 6 e verificar que o PS
atentou contra os pilares mais fundamentais da nossa democracia e do nosso Estado democrático e do Estado social, como ultimamente está muito em voga dizer, como há muito não víamos, furiosamente mesmo, furiosamente, em todas as vertentes, Serviço Nacional de Saúde, nas pensões, nos salários, no Código do Trabalho, na educação. Havia uma crise e estamos em tempo de austeridade. Desculpe, e a crise tem responsáveis em todo o mundo e também tem responsáveis em Portugal. E a forma como a nossa economia tem vindo a ser orientada ao longo dos últimos anos expôs-nos sobremaneira a essa crise. E repare que esta crise nasce nos países onde há menos Estado Social, onde o neoliberalismo cavalgou durante décadas e quem paga agora são os países que tentaram suster o seu próprio Estado Social. Eu não aceito esta ideia que o Partido Socialista... Deixa-me só terminar. Sim. Eu julgo que fica muito bem ao PS demonizar a direita e eu julgo que é um discurso com algum conteúdo idealmente. Mas o que é certo é que depois, quando vemos na prática, é com eles que se disponibilizam para governar. Quer dizer, temos aqui o João Galamba a dizer as maiores críticas, a tecer as maiores críticas à direita, na maior parte delas estou de acordo, mas o que é certo é que depois, saído daqui, quando vamos para o Parlamento, é com eles que governa. E é com eles que governa no futuro, porque já o deixaram bem claro, com a troika estrangeira e a nossa troika doméstica, a nossa infeliz troika, e é com eles que governou ao longo destes últimos tempos. Está nervoso com isso. O PCP governará quando o povo português entender e quando as condições, obviamente, uma noção de pragmatismo. Não temos como objetivo governar só por governar. Temos como objetivo construir uma política de esquerda em Portugal e, obviamente, para isso... Sem cedências. Faremos... Não é sem cedências. O PCP tem um projeto. E é esse projeto que apresenta aos portugueses e colocá-lo-á em prática quando os portugueses assim decidirem. Porque, caso contrário, repare, se enchermos a boca com compromissos para depois não cumprir, para agora assumir um aqui, depois outro acolhi, não há um fio condutor que faça com que as pessoas e a população consiga identificar nem as responsabilidades, Miguel Tiago, nem o projeto desse partido, que é uma das dificuldades das pessoas com o PS, é identificar as suas verdadeiras responsabilidades. Porque de um dia para o outro muda de posição, porque de um dia para o outro faz uma coisa no Parlamento e diz outra como bem sabemos todos, diz uma coisa nos distritos e faz outra no Parlamento. Isso é que dificulta uma avaliação objetiva por parte da população. Eu julgo que não é não haver cedências. Da nossa parte tem que haver um objetivo claro. Não é o PCP e, no caso, como falou, não é a esquerda que empurra o Partido Socialista para os braços da direita. Claro, eu acho que o Partido Socialista corre para os braços da direita e a direita corre para os braços do Partido Socialista sempre que os interesses assim comandam. Porque a grande questão aqui é que o PS está agrilhoado, o Partido Socialista, a sua direção. A direção do Partido Socialista, porque eu conheço muitas pessoas do Partido Socialista que inclusivamente são neste momento profundamente críticas a esta direção. E Tiago, sabe uma coisa? Mas deixa-me dizer, isso é notável, quer dizer, aqueles que nos chamam de esquerda radical, que nos colocam de fora lá do arco da velha da governação, desse tal arco dos partidos com responsabilidade, eles colocam-nos de fora, escolhem os seus parceiros, chamam-nos radicais. São aqueles que agora nos vêm dizer que não temos disponibilidade para conversar. Portanto, eu julgo que sobre Miguel Tiago, quantos orçamentos do Partido Socialista é que o PCP já viabilizou em 35 anos de democracia? Todos aqueles que fossem positivos para o país. A história está-nos a dar razão. Porque os efeitos dos orçamentos de Estado dos últimos anos estão à vista. Os efeitos da fragilização dos vínculos laborais, os efeitos do desinvestimento nos serviços públicos, as privatizações, aí está tudo à vista. E está à espera que o PCP vá viabilizar acordos ou orçamentos em que se vai privatizar mais do que na história toda do país até hoje. Olha, Miguel não Tiago, viabilizaremos isso e é isso que nos dá a dignidade de irmos de cara levantada agora para as pessoas e dizer que temos compromissos, que não vergamos perante esta troca de cadeiras de PS, PSD e CDS que se querem revezar no poder para um único objetivo. No entanto, Miguel Tiago, o Primeiro-Ministro diz que, no entanto, o PCP esteve aliado, estou a fazer minhas as palavras do Primeiro-Ministro, de missionário, aliou-se ao CDS e ao PSD no chumbo do PEC em provocar a crise política. Eu julgo que é um exercício de demagogia bastante fácil de desmontar. Basta verificar qual seria a outra opção. A outra opção seria o PCP votar a favor do PEC. Seria o PCP viabilizar o PEC, que era o antónimo total de tudo aquilo que o Partido Comunista Português tinha vindo a defender nos últimos anos. Portanto, a ideia de José Sócrates de PCP aliar-se à direita é PCP ser coerente. Repare, eu não queria polarizar este debate, como o PS quer, entre o PS e o PSD. Porque a diferença, a linha, não está entre o PS e o PSD. A linha está entre aquela barreira da Assembleia da República que
separa o PCP do PS. Aí é que está uma linha clara de divisão de políticas fundamental. E, portanto, eu julgo que não é útil para ninguém nós polarizarmos o debate em torno de uns e de outros. O PCP não se aliou à direita. O PCP tinha votado contra os outros PECs, o PCP tinha votado contra o Orçamento de Estado. E repare, o que era para Sócrates não nos aliarmos à direita? Era o PCP votar a favor dos cortes nos salários, do congelamento das pensões, era votar a favor de uma política fiscal profundamente desajustada e, basicamente, da continuidade do garrote que nós temos vindo a criticar desde que eu me lembro de ter consciência política. Semelhante. Repare, o PCP ignora efeitos. O PCP não vai ter uma posição conjuntural oportunista em função das circunstâncias e outra, não. O que estava em cima da mesa era aquele pacote. E o PCP votou contra aquele pacote. Sócrates decidiu demitir-se. Atenção. A Assembleia da República não derrubou o governo. Sócrates entendeu demitir-se porque disse que não havia apoio na Assembleia da República. Não tinha que se demitir. Demitiu-se porque sentiu que nas ruas, tal como o PSD sentiu que tinha que votar contra aquilo, não porque estava contra o seu conteúdo, como aliás Passos Coelho depois confessou logo num jornal alemão dizendo que achava que era pouco, era preciso ir mais longe, era preciso cortar mais nos salários, era preciso isto e aquilo outro, mas no essencial estava de acordo com aquele programa, que aliás era o prosseguimento dos restantes PECs, portanto, o que sucede é que o PCP, mantendo a sua coerência, conjunturalmente a direita optou por o taticismo, claro, e óbvio, rejeitar. Se Sócrates quer criticar alguém, se o candidato José Sócrates quer criticar alguém, muito bem, que critique o PSD por ter sido oportunista e ter virado as agulhas à beira de um debate. Agora, eu julgo que é absolutamente contorcionismo dizer que o PCP se aliou à direita, tendo em conta que o PCP foi coerente naquelas posições. E repare, como é que nós hoje, comunistas, eleitos pela CDU, podiam chegar às pessoas, podiam ir falar com as pessoas depois de ter votado a favor de um dos planos mais draconianos e mais desumanos que foi proposto no Parlamento. Ou seja, para Sócrates não nos aliarmos à direita, era aliarmos-nos a Sócrates fazendo políticas de direita. Não, dessas alianças não queremos fazer. O vosso programa é exatamente o mesmo. A vossa teoria de que só quem aprofunda mais este rumo, só de quem viabiliza as medidas que prejudicam os portugueses é que é responsável, eu julgo que a única maneira de responder a isso é verdade. São os únicos responsáveis. São os únicos responsáveis pelo rumo em que estão a enfiar o país e pelo poço em que estão a enfiar o país cada vez mais sem fundo. Aí são os partidos responsáveis. Agora, eu julgo que nem sequer é honesto nós dizermos às pessoas que há os partidos responsáveis, depois há os irresponsáveis. E todos aqueles que não defendem o aprofundamento do capitalismo, da exploração neoliberal e do desmantelamento do Estado são irresponsáveis. Mesmo numa altura em que a persistência nesse rumo nos trouxe até aqui. E nós não sabemos até onde o povo português vai aguentar, até onde os portugueses vão aguentar este rumo de desastre. Não há deliberadamente as coisas positivas feitas pelo Partido Socialista. Eu julgo que é difícil nós identificarmos muitas coisas positivas. Mas também é fácil, e o deputado João Galamba sabe isso, e se for honesto pode comprová-lo, que nunca, nas medidas que aprofundam a capacidade de resposta do Estado português aos problemas com que nos defrontamos, mereceram o voto contra do PCP. Nunca, em medidas de esquerda, este governo contou com a oposição do PCP. Agora, obviamente, não damos para o peditório de mascarar medidas de direita, chamando-lhe de esquerda, e depois exigir à esquerda que as aprove, obviamente. Mas aquelas medidas concretas que corresponderam à satisfação das aspirações e de necessidades do povo português, em nenhum caso o PCP se colocou de fora Na visão do João Galamba, o PSD é mais de esquerda do que o PCP. Sabe porquê? É uma análise que resulta das suas palavras. O PSD viabilizou muito mais medidas deste governo, mas incontáveis vezes mais medidas deste governo. Aliás, acho que a correspondência é quase de 90 e tal %, não é, de votos a favor PS-PSD, e portanto isso significa que se o PS apresenta medidas de esquerda, então o PSD é muito mais consentâneo com a vossa concepção de esquerda, a margem, pôr os sindicatos e a negociação coletiva e a força dos trabalhadores à margem da negociação para o PS é uma medida de esquerda. Não, fez caducar a negociação coletiva obrigando a negociar em piores condições. Oh, Miguel, mas